Dando continuidade aqui à nossa programação, nós vamos agora assistir a palestra da empresa Ecomodas, Economia Circular, bom para os negócios, bom para as cidades e para o planeta. É um case Ecomodas Soluções Sustentáveis de Nova Friburgo, o palestrante Adriana Santos e Alex Santos. Mas antes de chamá-los aqui, a ideia aqui da nossa pauta de trazer essas palestras foi justamente para a gente ter esses cases de sucesso, para a gente poder replicar para outros municípios, né? Como a Ecomodas, que trabalha a reciclagem, a gente tem vários municípios que trabalham também com costura, né, com alfaiataria, que geram muitos resíduos, ou até mesmo, que é o caso deles aqui, os banners, né, gente? Esses banners que são feitos, que são retirados, que fazer com esses banners? Eles são jogados fora? Não. A Ecomodas pode reciclar. Vocês sabiam que é possível produzir moda e conservar o meio ambiente? Eu sou Alex Santos, ao lado dessa pessoa magnífica, a mulher mais linda do mundo. Estamos empreendendo com a Ecomodas desde 2010, casados há 25 anos. Tínhamos uma cafeteira elétrica, um colchonete de campo, quando nos conhecemos. Não estamos aqui para falar, né, de concessão sobre casais, mas para falar sobre a economia circular. Isso aí, gente. Queria agradecer ao hotel Vale Campestre aí pela recepção, por todo esse espaço maravilhoso. Ao Arsénio também pelo convite de estarmos aqui, né, conhecendo um lugar diferente, a gente não conhecia, da Veruda. Então a gente gostou muito do lugar, passamos por vários locais que alguns de vocês são responsáveis, então gostamos muito de toda a trajetória, foi uma caminhada até chegar aqui, mas a gente está gostando muito da estadia por aqui. Muito obrigada. Cidade quente, né? A gente está acostumado com a região lá mais fria de Nova Friburgo. Alguém já conhece Nova Friburgo aqui? Algumas pessoas. Legal. Vamos seguir aqui então. 3 motivos para estarmos aqui hoje: despertar novas possibilidades para que você e sua cidade avancem em práticas concretas de ESG. Apresentar a Ecomodas como fonte de inspiração para iniciativas sustentáveis. Reforçar a Ecomodas como parceira estratégica na construção de um futuro mais sustentável. O que é economia circular? Olhando para essa imagem, a gente consegue ter uma visão muito clara sobre o que é economia linear. Não tem como a gente falar de economia circular sem falar desse modelo de economia que a gente vive hoje, que é pegar o recurso, usar esse recurso e descartar esse recurso. 3 observações sobre a economia linear. Teve origem na Revolução Industrial, traz esgotamento dos recursos naturais e causa crises humanitárias. A economia linear alimenta 3 emergências globais interligadas: a crise climática, a crise da poluição e a perda da biodiversidade. Economia circular. A gente pode trazer um exemplo da gente como empresa. A gente faz alguma coisa, a gente produz um produto. Então, a empresa, a Ecomodas, faz pensando no futuro. A gente pensa no final de todo o processo produtivo. Então, a gente faz pensando em quem vai usar e como essa pessoa vai descartar no final. Para quê? Para que nesse descarte possa gerar um novo produto que a gente vai fazer novamente, vai se usar novamente, vai se descartar, gerando sempre um ciclo até o fim da vida útil desse produto, que também vai ser pensado no descarte correto. Chamamos isso de ciclo de vida do produto. 3 R's da economia circular: reavaliar processo produtivo, redefinir produtos e serviços, rever valores, atitudes e relações. Isso a gente vai se aprofundar um pouco mais e trazer algumas ações daquilo que a Ecomodas vem desenvolvendo ao longo da nossa trajetória, que já são 16 anos.
as ODS da economia circular. Muito importante a gente falar sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São 169 metas distribuídas em 17 objetivos criados pela ONU. As ODS mais diretamente ligadas à economia circular são a ODS 8, Trabalho Decente e Crescimento Econômico, a ODS 9, Indústria, Inovação e Infraestrutura, a ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, a 12, Consumo e Produção Responsável, a 13, Ação Climática e a ODS 15, Vida Terrestre. E aqui é uma pergunta muito importante. Como está o IDSC da sua cidade? IDSC é um mecanismo para você avaliar como que está o desenvolvimento sustentável dentro da sua cidade. Você pode acessar idsc.cidadesustentável.org e ver como que está o desenvolvimento sustentável de um município. A gente trouxe para cá experiência, um exemplo da cidade de Nova Friburgo, trazendo aqui inclusive alguns mapas. Tá pequenininho para vocês entenderem, mas Nova Friburgo está na média dentro daquilo que a gente entende como desenvolvimento sustentável. Isso não quer dizer que está legal. A gente precisa melhorar muito. E a gente, nesse gráfico, nesse índice, a gente consegue entender onde que o município está acertando e onde que ele pode melhorar. Então, é um mecanismo muito interessante para as cidades se desenvolverem e aproveitarem isso que é totalmente gratuito. E, acessando aquele site, vocês conseguem visualizar cada cidade. Quem tiver interesse pode buscar lá, que vai ter uma ideia do que cada município está fazendo, pode melhorar. Aqui a gente tem um gráfico, que é esse último, a evolução do índice de Nova Friburgo, frisando bem que esse daqui é de Nova Friburgo, que é a nossa cidade. Então a gente buscou esse. A linha vem linear e depois ela dá uma quedinha e depois ela sobe um pouquinho de 2024 para 2025. Esse aumento poderia ser muito maior, né? A gente precisa ter atitudes para melhorar esse índice a cada dia mais. A gente entende que a nossa cidade faz um pouquinho, mas poderia fazer muito mais. Eu vejo aqui pessoas muito engajadas com o meio ambiente. Eu costumo falar que o meio ambiente não é um meio ambiente, é um meio ambiente inteiro. E a gente faz parte desse meio ambiente. É muito importante a gente entender isso, porque a gente fazendo bem para o meio ambiente, a gente está fazendo para a gente mesmo, como alguém falou aqui na mesa, que faz parte de tudo, da saúde, da educação, do meio ambiente, tudo está interligado. Então a gente precisa sim, a cada dia melhorar. E aí aqui a gente consegue ter uma base daquilo que a gente pode melhorar, como melhorar esse índice. É importante a gente entender um pouco mais quem é Ecomodas. Aqui a gente traz uma tela do nosso clipe, das nossas origens, que são matérias recortadas de alguns jornais. Aqui em 2010, logo no nascimento da Ecomodas, a gente já olhava para o resíduo têxtil da nossa cidade. Nova Friburgo é considerada a capital da lingerie nacional. Por consequência disso, é uma média de 400 toneladas de resíduo têxtil que a cidade gera todo mês. Grande parte disso vai parar nos aterros sanitários. A Ecomodas já nasce olhando para esse resíduo, entendendo que isso é um problema, e a gente tenta solucionar esse problema reutilizando embalagens plásticas dos bojos. Cada sutiã tem um par de bojo, e esse par de bojo vem dentro de uma sacola plástica, e essa sacola plástica é descartada logo no início da produção. A gente já olha para isso, são milhares de sacolas plásticas geradas a cada minuto numa produção de lingerie, e a gente começa a reutilizar essa sacola plástica para cultivar mudas de árvores da Mata Atlântica. Em 2011, com essa iniciativa que nascia junto com a Ecomodas, a gente já ganhava uma premiação de destaque, prêmio do SESI, Prêmio Qualidade do Trabalho. Em 2011, na chegada do nosso filho, eu passei por aquele período de maternidade, de ter o nosso filho na maternidade pública de Nova Friburgo, e eu tinha uma produção de leite muito grande. E eu tinha que tirar o leite e jogava fora.
Com o contato da maternidade, eu entendi que esse leite podia servir para outras mães que tinham filhos prematuros. Era uma dor da maternidade não ter o leite para alimentar essas crianças prematuras, porque como a criança é prematura, a mãe não desenvolveu ainda a produção de leite. E eu comecei a doar esse leite para a maternidade. Em conversa com a maternidade, a gente chegou a um projeto que a gente, para estimular outras mães a fazer o mesmo que eu fazia, doar o leite para essas crianças prematuras, a gente doava boles de bebê, a partir da chegada do nosso filho, a gente começou a produzir moda bebê, e aí a gente doava boles de bebê, roupinhas de bebê, para as mães que doavam esse leite. Então foi um trabalho socioambiental, né? Mais social. Mas assim, foi um trabalho que a gente conseguiu estimular e aumentar a doação de leite na maternidade de Nova Friburgo. Já que em 2013, numa matéria publicada pelo jornal A Voz da Serra, a gente criou uma competição, uma iniciativa com 4 escolas do nosso município para arrecadar garrafa PET no período de Olimpíada. Inclusive, em 20 dias de campanha, a gente conseguiu arrecadar 21 mil unidades de garrafa PET, que elas foram doadas para um projeto social da cidade, e essas garrafas se transformaram em recursos. Já em 2014, no jornal O Dia, já trazia uma ilustração de uma iniciativa de reutilização de pole de linha de costura industrial para cultivar mudas de árvores da Mata Atlântica. Vale destacar que de 2010 até 2014, a gente já não fazia mais lingerie, então não tinha mais as sacolas plásticas, então a gente passou a utilizar os cones de linha para cultivar essas mudas. Em 2014... Ainda em 2014... a gente parou de produzir moda bebê e aí a gente resolveu se enfiar de cabeça verdadeiramente na moda sustentável. E aí estava aquele lançamento da tecido PET. A gente começou a produzir roupas a partir do tecido que era 100% PET. E aí, claro, depois, cursando biologia, eu fui ver que nada daquilo era legal. Hoje eu tenho outra mentalidade sobre isso. Mas em 2014 a gente foi reconhecido por isso, fazer peças a partir do tecido de garrafa PET. A partir de 2014 a gente tem muitas matérias, muito material, a gente vai ficar aqui falando o dia inteiro sobre tudo que a Ecomoda já fez até hoje, mas está lá no nosso site, a gente tem o QR Code ali, mas talvez não vai dar para ler, mas está no nosso site, ecomodas.com.br, lá vocês vão ter acesso a tudo isso, se quiserem tirar dúvidas. No final também a gente vai estar à disposição. E essa é uma imagem muito legal que a gente gosta de trazer para uma conversa e faz uma pergunta: quanto vale a imagem de uma instituição? 0 milhões. Aqui a gente tem uma foto de uma cidade do Rio de Janeiro, na lateral do prédio, uma lona publicitária da Netflix divulgando uma nova série. E aqui a gente tem alguns produtos feitos exatamente com aquela lona que estava em exposição naquele prédio. E aí, a Netflix é um conjunto, né, de pessoas trabalhando, pensando no impacto que uma lona publicitária poderia causar ao meio ambiente. Então a gente transformou essas lonas em bolsas porta-garrafas, que inclusive a gente tem fotos, eu tenho algumas imagens ali mostrando alguns pedaços dessas lonas. E para esse evento de hoje a gente tem um indicativo muito legal. A gente distribuiu 100 ecobags no modelo básico. Para desenvolver esse projeto, a gente reutilizou aproximadamente 30 metros quadrados de lona, ou seja, a gente desviou dos aterros sanitários esse tipo de resíduo. E aí a gente tem um número ali muito interessante de 32 quilos de CO2 evitados, 150 litros de água economizados, e cada sacola ecobag, como essa daí, em média por ano, substitui o uso de 80 sacolas plásticas. Então, aqui 100 ecobags vezes 80 sacolas, a gente tem aí 8 mil sacolas por ano
que juntos a gente está conseguindo, vamos dizer, minimizar a retirada do meio ambiente. E vale destacar também que para produzir esse tipo de produto, a gente contrata mão de obra, a gente tem emissão de nota fiscal, então a gente gera imposto, a gente trabalha a economia como um todo em cima de um resíduo, né, que seria descartado e iria prejudicar o meio ambiente. E se fossem estojos para alunos da rede pública de ensino? A gente trabalharia educação ambiental em ação, sustentabilidade aplicada no cotidiano escolar, transformação de resíduo em propósito, oportunidade para alunos e professores, jornada de conscientização socioambiental, olhar responsável para o futuro. Poderíamos transformar em aproximadamente 500 estojos, que seriam distribuídos para alunos e professores. E a gente pode fazer isso para qualquer município, tá, gente? Quanto vale a imagem de uma instituição? E aqui a gente já olha para um outro problema, que é o descarte de uniforme. Nesses prints aqui, no G1, por exemplo, a gente tem ali uma tentativa de assalto onde os criminosos usavam fardas do BOP. Já numa outra imagem, um assaltante vestindo uma camiseta dos Correios. Então, olha só o problema de descartar o uniforme. Tem um problema ambiental, todo mundo aqui já sabe qual é, mas tem um problema de imagem também. Então, descartar o uniforme é um problema. E a Ecomoda se posiciona como uma solução para transformar esse problema em algo muito valioso, que a gente vai mostrar aqui também. Infelizmente não está saindo o sol, mas é um vídeo bem curtinho, é possível de ver dentro do site da Ecomodas, onde a gente conversa com as empresas através desse vídeo, mostrando o que a gente pode fazer com isso. E no final a gente vai mostrar, inclusive, quem são as empresas que hoje vem fechando essa parceria com a Ecomodas para esse tipo de solução. O que nos faz diferente? Como já falamos no início, a Ecomodas já nasce olhando para o problema do resíduo e tentando fazer disso uma solução. Hoje a gente reutiliza o cone de linha de costura industrial para cultivar mudas de árvores típicas da Mata Atlântica, e a gente se dedica ao cultivo da palmeira jussara, uma espécie típica e ameaçada de extinção por conta da extração ilegal de palmito. Já foram mais de 35 mil mudas cultivadas e plantadas através de ações próprias e em parcerias. Teve uma pessoa aqui que falou que tem uma tatuagem no braço sobre um artigo. Estava aqui na mesa. A gente também tem uma tatuagem no braço, que é exatamente a palmeira jussara, que a gente chama de paixão, que a gente vem se dedicando. Essa iniciativa, a gente envolve a comunidade em ações de plantio, e isso entrou também na nossa cartela de produtos e serviços. A gente atende empresas para que essas empresas possam envolver seus colaboradores em ações de plantio como essa. E vale frisar também que tudo que a gente utiliza é oriundo do descarte de alguma indústria. Os cones de linha a gente utiliza para plantar as mudas dentro, e aí a gente pode ver também umas garrafeiras de uma empresa que seria descartada porque está quebrada de alguma forma, que é onde a gente utiliza para manter essas mudas em pé. Porque o cone de linha, ele vira e derruba todos, vira um efeito cascata. Então foi uma forma que a gente encontrou de utilizar um material que seria descartado, muitas vezes incorretamente, para manter esses cones em pé. Educação ambiental, com 16 anos de existência, a gente se tornou uma referência na nossa região, então a gente atende escolas e universidades para desenvolver atividades práticas de educação ambiental. Inclusive, a gente faz isso também fora da nossa sede, que é considerada uma escola de sustentabilidade na nossa região. Aqui um case muito legal, a gente também presta serviços de ativações sustentáveis, e aqui é um case que a gente realizou para a Nestlé. A gente foi contratado por eles e a gente foi para São Paulo, passou alguns dias lá, e a gente tenta enxergar qual é o problema do nosso cliente, e aqui no caso era a marca Purina, fabricante de ração. Então a gente olhou para esse resíduo e falou, vamos desenvolver ecobags com saco de ração, e mais do que isso, vamos olhar para o seu público de interesse e fazer com que eles participem disso.
Então a gente, durante as oficinas, ensinava essas pessoas a confeccionar sacolas feitas com sacos de ração. Infelizmente esse vídeo não será possível, né, de vocês ouvirem, mas está no nosso site também. É o ator Matheus Solano, né, que é um ambientalista, um cara que defende aí a bandeira da sustentabilidade. Ele conhece o nosso trabalho, a gente conhece pessoalmente, inclusive o Matheus Solano, que fala da importância da Ecomodas para esse conceito de economia circular, para esse conceito de ESG, né, mostrando que a Ecomodas está fazendo bem, não só para a nossa região, como também para o meio ambiente como um todo. Estamos localizados em Nova Friburgo, uma cidade turística. A sede da Ecomodas está localizada no alto de teleférico de Nova Friburgo. Alguém já andou de teleférico aqui em Nova Friburgo? Algumas pessoas, né? A gente está lá no alto, no térreo do prédio do boliche. É um espaço muito estratégico, a gente recebe turistas de diversas partes do Brasil e do mundo. A gente tem uma parceria com 5 hotéis da nossa cidade. Esses hotéis indicam para os seus hóspedes a Ecomodas como um ambiente de experiências sustentáveis. E uma delas, como a gente pode ver aqui na foto, é o meliponário Zumbi do Verde. É um meliponário com abelhas sem ferrão, que a gente tem a oportunidade de mostrar para essas pessoas que existem as abelhas sem ferrão, né? A gente vive numa cultura onde as pessoas acham que só tem aquela abelha, que é a abelha ápice, que é aquela abelha, né, que pica, né, as pessoas. E é muito legal, porque aqui a gente traz a experiência para as pessoas de abrir uma colmeia. E as pessoas podem observar a organização da abelha por dentro, que é uma referência para a gente, né, gente? As abelhas, assim como as formigas, também são muito bem organizadas. A gente tem no Brasil, cerca de 300 espécies de abelhas sem ferrão. E a gente, muitas vezes, quem conhece uma, duas. A gente tem muitas espécies. E muitas vezes a gente mata uma abelha achando que é um mosquito, ou que é uma vespa, porque são várias as espécies. Então é muito legal aqui, a gente abre a colmeia. Muitas vezes as pessoas têm acesso, dependendo do clima, a visualizar a rainha. Às vezes a gente tira o mel também, para as pessoas experimentarem, que é um mel diferente. É um mel mais saboroso, é um mel com mais propriedades medicinais. Então a gente traz toda essa experiência para as pessoas e fala um pouco da vida das abelhas, da organização das abelhas e tudo mais sobre as espécies. A pessoa que sai dessa experiência, ela começa também a preservar as abelhas, que aqui a nossa intenção é educação ambiental, mostrar falar para as pessoas da importância da abelha, segundo Einstein. Sem as abelhas, a gente só teria mais 4 anos de alimento. Então, olha a importância das abelhas. A gente fala isso tudo para as pessoas dessa experiência e a pessoa sai também um defensor das abelhas sem ferrão, do nosso meliponário Zumbi do Verde. E olha como que é simples, né? E aí, turismo de experiência. A gente está numa região que é rural e hoje o que está crescendo muito dentro desse segmento de turismo é o turismo rural. Então, é a gente olhar as oportunidades que a gente tem e tentar fazer disso também fontes de recursos, né? Eu sou Adriana Santos, fui abandonada aos 13 anos de idade pelo meu pai, literalmente na rua. Quando a gente fala que fui abandonada pelos meus pais, a gente imagina que o pai deixou na casa de uma tia, de uma avó, de alguém, né? Eu não. Eu saí de casa para procurar emprego, porque eu venho de uma família muito pobre. E quando eu voltei para casa, meu pai tinha se mudado de casa e deixou apenas uma mochilinha com algumas mudas de roupa para mim. Então, a partir dali, claro, eu passei por muita coisa que eu não vou contar aqui, mas a minha história já virou história na revista Marie Claire. Já escrevi um capítulo no livro Mulheres de Sucesso, com a minha história resumida, claro, tem muito mais história por trás. Hoje eu sou bióloga formada, sou pós-graduando em sustentabilidade, educação ambiental e botânica, com MBA em sustentabilidade. Sou diretora criativa da Ecomodas, tenho um filho de 14 anos, sou esposa do Alex. Sou instrutora de costura também, que era um sonho meu na infância, que eu queria ser costureira, porque eu sempre ouvi em Friburgo que a costureira não fica desempregada e eu não podia
me dar ao luxo de ficar desempregada, né? Então, hoje, como a Laís falou, a gente começou a vida com um colchonete de cama e uma cafeteira elétrica. Então, hoje eu posso falar que eu passei por muita coisa, mas são essas coisas que tornaram a pessoa que eu sou hoje. Pensa numa mulher forte e inspiradora, gente. Amo de paixão. Eu sou filho e neto de pescador, nasci e me criei em São Gonçalo, uma das cidades mais violentas do estado do Rio de Janeiro. Eu vivi ali na minha infância percebendo o conflito entre facções. Era muito comum à noite a gente escutar aquela coisa dos tiros, e quando a gente saía para a escola, né, de manhã, a gente via ali alguns corpos estendidos no chão. Essa era um pouco da rotina que eu vivia na minha infância. Mas, ao mesmo tempo, tendo um pai que era pescador, eu ia para a Baía de Guanabara junto com ele, num barquinho, e ali a gente pescava sininho. E nesse momento eu já percebia o impacto da poluição ambiental, que a gente via as garças voando e, ao mesmo tempo, uma poluição que era de dar horror. Então, eu já venho com essa mentalidade de poluição e preservação já desse período da minha história. Me especializei em escrita, participei de um programa dos Correios chamado Carta Social, onde eu me correspondia com centenas de pessoas ao redor do Brasil. Era uma média de 15, 20 cartas escritas por mão, né, escrito manualmente, e eu me tornei hoje autor do livro Trilha da Vida Sustentável, 30 Passos para Transformar Seu Mundo, que inclusive está disponível para venda hoje, tem 6 exemplares apenas, R$ 45,00 a unidade. Quem quiser pode me procurar depois, inclusive a gente pode autografar. E sou colunista também no jornal Voz da Serra e no portal da TV Zoom, escrevendo sempre sobre sustentabilidade e oportunidades de ESG. O videozinho também não vai rolar, um vídeo muito curtinho, mas aqui ele traz a simbologia da marca Ecomodas. A gente tem como ícone a letra E da marca Ecomodas, é um beija-flor com uma gota de água no bico, inspirado naquela história do incêndio na floresta. Eu vou contar rapidamente. Havia um incêndio na floresta e todos os animais fugiam desesperadamente, e o beija-flor foi o único que ficou. Ele ia lá no riacho, pegava uma gota de água, voltava nesse incêndio, jogava lá sua gotinha e fez isso por várias vezes, até que o leão, desesperado, fugindo desse incêndio, encontra com esse beija-flor fazendo isso, e o leão vira para ele e fala: "Ô, beija-flor, você tá maluco, cara? Você não vai conseguir apagar esse incêndio só com essas gotinhas. Vambora, vamos fugir." E como resposta, calmamente, o beija-flor vira para esse leão e fala: "Olha, eu estou fazendo a minha parte. Se cada um que está fugindo contribuísse só com um pouquinho, certamente a gente apagaria esse incêndio e salvaria a nossa casa." Então isso se tornou o ícone da Ecomodas. A letra E da marca Ecomodas é esse beija-flor. E a gente tem esse ícone estampado em todos os produtos Ecomodas. A simbologia da marca Ecomodas também, como um todo, remete a uma árvore. Vocês podem observar, a gente tem vários tons de verde, e cada vez tem um significado, assim como o marrom, que não dá para ver no telão, mas essa parte é Ecomodas, é marrom. O modas significa as raízes, né, que são profundas, são fortes, e cada vez mais se tornam mais fortes e profundas. A gente produz também roupas ecológicas. E as pessoas falam: roupas ecológicas como, Adriana? A gente trabalha com um algodão desfibrado. É um algodão que muitas vezes acontece algum problema com a malha e ele retorna para a máquina e é trançado no meio dos outros. Então acaba sendo um algodão que às vezes tem uma bolinha. As cores claras têm umas bolinhas escuras no meio. É um algodão bem legal, muito bom de trabalhar. A gente trabalha também com peças a partir de reaproveitamento de jeans, que gasta-se muita água para produzir jeans virgem, e a gente reutiliza calças de jeans que seriam descartadas porque estão poídas, não dá mais para doar para ninguém. A gente reaproveita, que a gente tem um exemplo de um vestido produzido com jeans
que vai participar agora do Inspira Mais em Porto Alegre, agora em janeiro. Vai para lá, vai estar exposto lá nessa feira. E a gente propôs estojos, bolsas, carteiras e vários outros produtos com jeans também. Vale destacar que a gente tem uma loja física, né, situada lá na nossa sede no Teleférico, e a gente também atende via digital, entregando para qualquer parte do Brasil. O algodão desfibrado ali é interessante também, que é aquela coisa do retalho. Existe aí uma porcentagem, né, que é uma média de 7% daquilo que você compra de tecido, isso vai ser descartado. Então, esse descarte, ao invés de ir para o aterro, ele vai para a indústria, se transforma em fios e vai para a tecelagem. E como está esse mercado, né? Indo aí para a parte final, para as pessoas entenderem, o público consumidor ele está mais atento, né? Com instituições, com empresas que estão trazendo para dentro do seu negócio a questão de sustentabilidade. Numa matéria do portal G1, 62% das pessoas afirmam pagar mais caros por produtos sustentáveis. Só que ela também não é uma pessoa que vai pagar por qualquer coisa. Tem que ser verdadeiro. Não adianta você dizer que é sustentável, mas você não está fazendo por onde. Então, isso tem valor. E essa pesquisa foi feita pelo IBM, desculpa o meu inglês, Institute for Business Value. Acho que é isso. Como a Alex falou, 62% das pessoas querem pagar mais caro, veem o valor do produto sustentável, sempre pensando no futuro do próximo. 6 maneiras de ser parceiro comercial da Ecomodas, acho que isso aqui é importante a gente mensurar também. Afinal, a gente é um negócio, a gente vive desse modelo de produzir e entregar tanto produtos como serviços. É isso que mantém a Ecomodas funcionando. E 6 maneiras: comprando os nossos produtos sustentáveis, você pode ser parceiro da Ecomodas. Contratando os nossos cursos de oficina mistura criativa, né? De repente você é um município que tem esse desejo de capacitar pessoas. A gente oferece essa capacitação. Claro que a gente conversa para entender qual é a sua demanda, qual é o seu espaço, e a gente oferece isso. Projetos socioambientais, palestras específicas como essas, treinamentos de ESG que a gente também faz dentro da Ecomodas, na nossa sede, hoje a gente vai até as instituições para desenvolver essa atividade, e também patrocínios, né? A gente recebe patrocínios para desenvolver a atividade. Alguns dos nossos clientes e parceiros, né? A gente tem grandes marcas aqui, empresas que entenderam o problema ambiental, encontrou na Ecomodas uma solução para transformar esse problema em solução. Para terminar, uma frase que eu escrevi recentemente: reutilizar o que a sua instituição já possui, evita resíduos, fortalece práticas sustentáveis, reduz custos e eleva o prestígio da marca. Um diferencial que gera valor real e aprimora de forma expressiva a sua reputação perante clientes, parceiros e toda a comunidade. Muitíssimo obrigado, gente.